força. Sou formada em licenciatura plena em letras, em língua portuguesa, né? Habilitação em língua portuguesa e pela Universidade Estadual do Pará, pela UEPA. Bom, eu comecei a trabalhar desde 2007, mais ou menos, porque eu comecei a trabalhar substituindo professor, não ainda como professora formada, né? Porque eu ainda estava no segundo ano da faculdade. Mas eu substituía professor e trabalhava como monitora. No caso, quando faltavam alguns professores, eu ia e substituía os professores. Aí depois disso eu trabalhei com algumas aulas de reforço e tal. Só que eu comecei a trabalhar como professora formada em 2010. Eu me formei em 2010 e comecei a trabalhar como professora formada mesmo em 2010. E desde então não parei mais, eu trabalho até hoje. Bom, eu acredito que hoje o professor ele tem que se reinventar hoje, assim, atualmente, porque as coisas mudam, né? Eu já percebo que de 2007, que foi quando eu comecei a entrar nas salas de aulas, a conhecer os alunos, a ver as metodologias de outros professores também, trabalhar com as minhas mesmas metodologias, eu já comecei a perceber que as coisas vão mudando. E hoje, trabalhando com ensino médio, que eu trabalho com adolescente, trabalho com ensino médio, percebo que a gente precisa fazer isso, porque as coisas vão mudando, o mercado vai mudando, o público-alvo vai mudando, e a gente também tem que mudar. E tem que saber também como ser um profissional que vai conseguir passar aquilo para o aluno e dominar ao mesmo tempo também, né, uma sala de aula, que é muito difícil. Nisso a gente tem que pensar na metodologia, tem que pensar da forma como a gente vai trabalhar, tem que pensar nas atividades propostas, o que está dando, o que não está, perceber na hora se o que a gente está fazendo está dando resultado ou não, se não é mudar naquele momento ali. Então é tudo isso que o professor ele tem que fazer hoje. Eu acredito que a formação ela tem grande importância, muita mesmo, porque é um momento em que a gente está em contato com outros professores, outros profissionais, e que também a gente está em contato com coordenadores, com aqueles materiais que vão atualizar a gente, é aquele momento ali. E que é o momento também que a gente planeja a aula, e que a gente discute um com o outro da forma como nós vamos trabalhar em conjunto, né? Que é muito importante também esse trabalho em conjunto, falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo da escola, a forma como a gente está vendo, os resultados, como é que estão indo os resultados e tudo, é importante. E se atualizar, que como eu disse, a questão do se atualizar, saber de que forma tu vai trabalhar, em que momento que a gente está vivendo, adequar esse momento, adequar essas ferramentas que a gente tem que usar as aulas, né? Saber de que forma que a gente vai. Então, eu acredito que a formação continuada, aquilo ali, aquele momento que vai preparar o professor, e vai também levar o professor a planejar, esses momentos eles são essenciais. Essenciais mesmo, muito importante. A gente logo no início eu sei que logo no início de cada bimestre, a gente acaba trabalhando variação linguística, e isso é um assunto que ele surge logo no início. Então, a gente procura sempre fazer umas atividades que mostrem um pouquinho da realidade. Que isso existe, porque realmente existe. Atualmente, inclusive, a gente teve uma aluna que ela veio do Rio de Janeiro, né? E a gente teve um exemplo disso bem de pertinho. Aí eu percebi que os alunos faziam algumas piadas e tal. Aí a gente trabalhou isso mais profundamente. A questão da variação ali na prática mesmo. E fazer com que eles criem momentos assim, eles mesmos criem situações mostrando de que forma isso acontece e
e como se comportar nas situações tipo de preconceito linguístico, nas situações em que há alguma discriminação ou algo do tipo com aquelas pessoas que falam diferente, né? Porque a gente vê isso o tempo todo, em todo lugar. Existe essa variedade linguística e é muito importante. Por isso que eu acho importante, inclusive, a gente trabalhar logo no início para ficar claro e para que eles mesmos percebam, a gente fazer essa reflexão, para que não haja nenhum problema assim na hora, no decorrer do ano, no decorrer do ano no ano letivo, né? Que é a base nacional, né? Comum curricular. Eu acredito que ela tem uma importância, sim. Só que a gente começou a falar muito disso agora, porque eu estou falando agora como professora de ensino médio, porque eu sou professora de ensino médio, né? Falando como professora de ensino médio, a gente tem falado muito do novo ensino médio. E adequar, assim, não que com o novo ensino médio a BNCC não seja mais implantada, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente passou a discutir muito sobre a BNCC e sobre esse novo ensino médio na sala de aula, assim, sabe? Na prática, ele na prática mesmo. Eu acredito que tem a sua importância, respondendo a pergunta que tu fizeste, que eu acho que tem essa importância, assim, de se trabalhar de uma forma só, de valorizar todas aquelas habilidades, competências que é colocado ali, que é pregado pela BNCC. É importante, sim, tem a sua importância, mas eu não sei se sempre isso acontece, sabe? Porque eu não. São realidades diferentes, assim. E a gente ter um documento que rege e tal é bom, é importante, mas eu não sei se sempre a gente vai conseguir fazer isso. Se sempre será possível fazer isso, né? Ali seguir essas regras, seguir aquelas normas ali como tem que ser, porque a gente lidar com realidades diferentes. Eu acho que de escola para escola, ensino médio, ensino fundamental, escola do município, escola do interior, alunos que vêm do interior, alunos que são da cidade. Então a gente lidar com realidades assim diferentes. Então tudo isso eu acho que tem que ser levado em conta. E a BNCC são normas, né? E são únicas, assim. Bom, os recursos hoje que a gente tem disponíveis são o data show, né? O quadro, né? Quadro branco, o, o data show, livros. Hoje a gente tem trabalhado com livros, nós temos trabalhado com livros, que também é bom porque a gente trabalha com uma realidade que os alunos eles não têm acesso, eles não têm sempre acesso à internet e eles não têm condições de estarem tirando xerox o tempo todo. E a escola ainda ela oferece, na escola que eu trabalho, ela não oferece a questão da copiadora, a questão da xerox, ela não é algo com o qual a gente pode contar, porque é de uso exclusivo ali da secretaria e às vezes eles colocam, tem uma máquina de xerox disponível para o professor, mas assim, em torno de uma semana ela já está quebrada. Então a gente não pode contar muito com isso, sabe? Então a gente usa mais data show, usa o livro, e inclusive quando se tem livro assim que dá para trabalhar com cada aluno é bom também. Só que a gente procura estar variando, né? Para não ficar sempre do mesmo jeito, porque fica bem chato se a aula ficar todo tempo do mesmo jeito, nem tá só copiando no quadro também, porque também fica chato. Só que a gente tem consciência de que quando a gente vai trabalhar com cópia, porque às vezes nem tudo está no livro, nem tudo dá para se trabalhar no livro também. Quando a gente tem que trabalhar com cópia, a gente tem que se responsabilizar e levar. Não tá contando com o aluno, porque o aluno nem sempre ele pode também.
citei, como eu já até citei, né? O uso da tecnologia hoje é um assunto que a gente vem discutindo muito. É difícil, assim, haver uma formação para a gente não falar sobre isso. Aí a gente planeja muitas aulas às vezes, só que a gente acaba batendo naquele, naquele, naquela situação ali a gente acaba sendo bloqueado pelaquela situação ali do aluno não ter acesso. Porque a escola diz que tem uma internet para aluno. E virou. Porque a escola diz que tem uma internet para aluno. Só que na verdade a internet não funciona. Então acaba não tendo. Aí o uso da tecnologia é muito importante. É muito importante. Seria muito importante a gente ter uma internet na escola, tanto para o professor como para o aluno. Isso, isso porque existem aulas que a gente pensando assim, fazendo planejamento, nossa, seria muito bem aproveitado. A gente fazendo aula do aluno, a maioria dos alunos tem celular. Aí, os alunos usando os seus celulares, ou eles com acesso a computador, ou então a gente mesmo usando a internet no Data Show, né? Fazendo esse uso aí. Nem isso a gente não tem como fazer. Nem o professor tem como usar a internet da escola, porque a internet da escola não funciona, então a gente não tem acesso a isso. Mas isso seria muito importante mesmo, porque hoje é isso que conta. Hoje é isso que a gente tem, então a gente tem que se adequar. E a gente não está se adequando porque a escola não tem acesso a isso. Olha, eu tiro como exemplo agora o período da pandemia. No período da pandemia, nós não trabalhamos com aulas online. A gente não tinha condições de trabalhar com aulas online, então a gente teve que trabalhar com atividade remota, que foi aquela situação, atividades remotas assim meio... Aí sem aquele contato com o aluno, sem aquele feedback, sem saber se o aluno realmente lia e entendia aquilo ou não. A gente não sabia disso. Então a gente não teve esse contato aí com o aluno por conta disso. Aí a gente sabia que a maioria dos alunos não tinha acesso à internet. Então essa questão da tecnologia, do uso da tecnologia, de computadores na escola, a internet disponível, seria muito importante mesmo para uma aula mais dinâmica, para uma aula mais moderna, para a gente poder aproveitar tudo que a gente planeja aproveitar de um aluno, ver a questão mesmo das habilidades. E aí seria, se a gente tivesse acesso a isso, com certeza seria bem melhor e seria diferente. Mas infelizmente a nossa realidade é outra, né? A gente não tem esse acesso, a gente não tem nem aparelhos, porque a escola, ultimamente, a escola onde eu trabalho não disponibiliza nem computador e nem a internet para os alunos. Então, fica difícil. E a gente percebe essa diferença ali na escola, com a questão do turno, né? Porque os alunos da tarde são a maioria alunos da zona rural. E a gente percebe essa diferença, assim. Quando a gente está falando, abordando a questão mesmo de vestibular, a gente vê logo isso. Quando sai o resultado do vestibular, inclusive, ali os alunos da manhã são os que mais passam no vestibular, são os que mais estudam para vestibular, são os que estão buscando ali e tal. E conseguem, assim, se sobressair, né? Os alunos da tarde são esses que são da zona rural. A maioria tem muita dificuldade, a gente percebe muita dificuldade. Os da noite são alunos que estão ali por um fio, assim, para desistir. Faltando bem pouquinho para eles desistirem. Qualquer coisinha faz com que eles desistam. São alunos que passam o dia inteiro trabalhando, que já chegam em casa praticamente na hora de sair para a escola. São alunos repetentes, que vieram de outra escola. Alunos que já são... Tem gente idosa. Aí já são um público totalmente diferente, sabe? Aí a gente percebe ali na escola toda essa diferença, assim. Então a gente acaba vendo essa diferença naqueles alunos ali da escola. Eu acho que eu não desistiria hoje, assim, de ser professor, de ser professora. Às vezes eu desanimo, sim, a gente desanima com tanta coisa.
falta de recurso, com, com a questão da valorização, né? Eu não falo de dinheiro, só de dinheiro. Hoje eu até me considero valorizada com relação a salário, professor e tudo mais. Até que sim, a gente tem conseguido um espaço bem melhor com relação a isso, eu acredito. Tende a melhorar, eu espero que melhore, claro. Mas a questão da valorização que eu falo é em sala mesmo. Valorização por parte do corpo escolar, né? Por parte dos alunos também. Eu acredito que antes os professores eram mais valorizados. Mas o que me motiva são os resultados. São ver que aquele aluno ali, ele consegue no final, sabe? E mesmo que seja um aluno só, se a gente conseguir fazer a diferença na vida de um aluno só, já basta. Mesmo que a gente tenha ali aquele horror de aluno. Mas olha, eu trabalho no turno da noite. A maioria dos professores não gostam de trabalhar no turno da noite. Eu gosto de trabalhar à noite. Os meus alunos da noite, eles têm muita dificuldade, muita dificuldade. Aí ano passado eu trabalhava e a gente teve 2 aprovações no vestibular de aluno da noite. Mas foi uma conquista tão grande isso, tanto para eles como para a gente, assim, foi uma conquista muito grande. E isso aconteceu ano passado e já me motivou a gente a trabalhar, a olhar para esses alunos assim de forma diferente esse ano, a ver que mesmo a gente olhando ali eles com aquelas dificuldades todas, e tudo, mas ver que eles estão buscando, que eles estão querendo. E se a gente pode estar ali, se a gente pode estar ali para poder ajudar nessa caminhada, a segurar na mão deles, a fazer com que eles cheguem lá, sabe? Juntar com esse esforço que eles têm também, para mim já é o que motiva. A gente vai fazer a diferença, vai saber que esse aluno que hoje ele muitas das vezes não tem nada, ele pode chegar a ter tudo lá na frente, né? Porque ele pode ser uma pessoa, ele vai entrar na faculdade, ele vai se formar, ele vai ser um profissional e vai mudar a vida dele. É isso que a gente tenta colocar na cabeça deles hoje, que isso pode acontecer com eles, sabe? Porque eles veem uma realidade, olhando para a realidade deles hoje, eles não conseguem ver o que a gente vê. E a gente quer muito, eu quero muito que eles consigam ver o que a gente está vendo, o que eu vejo, porque eu vejo um futuro muito bom para eles. E saber, e se um deles acreditar, se pelo menos um deles fazer um esforço, chegar até lá, já valeu a pena, né? Verdade. E como essa história deixa assim para as futuras professoras de língua portuguesa que sonham por essa área? O que a senhora Eu digo fala que pra não gente? desanimar. Não desanimar e a gente vai enfrentar assim, um monte de dificuldade e buscar também, buscar se sempre estar renovando tanto as forças como os conhecimentos, as coisas vão mudando. A gente precisa se adequar ao mundo dos nossos alunos também. A gente precisa se adequar à questão do conteúdo, né? A forma como a gente vai passar esse conteúdo, a forma, se a gente perceber que o aluno ele não está conseguindo, a gente tem que usar técnicas, estratégias e fazer com que ele continue ali buscando também. Porque a gente não pode desistir e principalmente a gente não pode deixar que os nossos alunos desistam. Porque um aluno que desiste da escola, acho que é uma perda muito grande para um professor. Acho que uma das maiores perdas para um professor é saber que um aluno ele saiu da escola e foi embora. Porque depois que o aluno sai, a gente não tem mais controle. A gente não tem mais aquele controle, a gente não tem mais. A gente sabe que a gente tem a consciência que a gente já não pode mais fazer muita coisa por ele. Depois que ele sai dali de perto da gente. Enquanto eles estão ali, a gente está vendo ele todos os dias, a gente sabe que a gente pode fazer algo por ele. Mas depois que ele vira as costas para nós e vai embora, a gente não tem como fazer. Não é fácil também não virar as costas para a escola. Mas é muito mais dolorido você ver um aluno virar as costas e ir embora. Saber que ele jogou o futuro dele fora, né?
Então que a gente sempre que os novos professores, novos profissionais cheguem para somar com a gente, para ajudar a gente aí nessa missão e que não desista também, porque não é fácil, mas tem as suas recompensas no final. Fala, filho.